Ainda o computador está pensando ainda se grava ou não grava? Ah, agora está gravando. Então, agora, como essa aula está começando à noite, eu vou desejar boa noite a todos vocês, mas para aqueles e aquelas que assistem em outro horário, desejo um abraço, né? Desejo bem, estamos aqui, só um minutinho, deixa eu fechar o microfone. Aqui, vou fechar o microfone do Ronan. Eu não estou conseguindo. Ah, consegui. Eu acho que ele que conseguiu, né? Ronan, obrigado. Então, olha, boa noite a todos vocês. Aqui estamos no dia 7/12/2020 para pensar a metodologia no serviço social, tá? Então, a aula está sendo gravada para posterior análise, né? Para quem quiser e puder. Tá? Bom, a aula de hoje é a mais esperada dentro da metodologia, né? Que aula é essa? É a aula que fala sobre as regras da ABNT, tá? No nosso plano de ensino, né, está a ordem assim, ó. Método, né? Eu falei com vocês um pouco do método em Marx, leitura, né? Como se lê, e agora pensar as normas, né? Então, eu estou seguindo o nosso plano de ensino. Na minha modesta opinião, eu não concordo com isso, mas eu vou seguir porque muitas pessoas gostam, né, de uma ordem sequencial, e aí eu vou dá-la para vocês, tá bom? Porque a disciplina é construída por mim, mas o projeto político-pedagógico não é coletivo, né? Então, se foi construído assim, eu vou obedecer. Por que que eu estou dizendo isso? Porque na primeira unidade está se colocando como que escreve, né? Mas nós precisamos ter o que escrever para depois precisar dessa ferramenta, né? Mas isso é uma visão minha, bem particular, e aí eu vou seguir o programa da disciplina, né? Então, nós estamos par e passo. Essa aula de hoje ela é dividida em duas partes, que é uma aula bastante pesada, porque nós vamos discutir o que é resumo, o que é um fichamento, né? Então, não é tão palatável, né, como uma aula de metodologia, de método, onde você começa a falar, começa a pensar, e aí se você tem uma interlocução com alguém, passa rápido. Agora, as normas estão aí, né? Estão aí. Então, quando eu digo, olha, na norma, resumo, é isso. E aí não tenho muito o que fugir, tá? Então, mas de maneira geral, os discentes, as discentes, gostam muito dessa aula, esperam muito essa aula. Tá? Então, eu vou trazer essa aula para vocês hoje. Projetar a minha tela. Ó, agora eu já estou projetando. Ops. Então, como de costume, eu não vejo mais o chat. Eu preciso que alguém
verbalize para mim se está vendo o meu slide. Professor, Pois eu não? não estou conseguindo ver seu slide. Ah, não está vendo, não? Então eu vou partilhar de novo, tá? Ok. Então, a Vitória falou que estava vendo. Quem é que não está vendo? Eu vou projetar de novo aqui. Qual é o nome da pessoa que não está vendo? Gabriela, sou professor. Gabriela, você pode sair e retornar da sala? Aí eu permito que você entre para ver se dá certo, por favor. Aqui sim, só um minutinho. Tá. Vamos aguardar um pouquinho a Gabriela. Ela se consegue. O Ronan já tinha dito, né? Para sair e entrar de novo. Já está aparecendo o avatar da Gabriela. Gabriela, você já está na sala? Ou é outra Gabriela? Não, sou eu, estou conseguindo ver agora, professor. Ah, tá. Agora eu vou projetar. E aí, vê se mudando de tela você consegue. Só me dá um ok aí. Tá ok, eu consigo ver, professor. Obrigada. Eu que agradeço. Fez um barulhinho aqui, tem alguém tentando entrar. Então, deixa eu ver. Tá, aqui. Deixa eu permitir. Gostaria que vocês anotassem, porque no nosso método, ou seja, na forma com que o serviço social vê a realidade, é baseado nessa afirmação. Ó, o todo não é a soma das partes. É muito mais do que isso. Então, quando nós falamos de coletivo no serviço social, não tem nada a ver com número, né? Só com o número, né? Claro que o coletivo é mais de um. Só que nem todo mais de um é coletivo. Então, quando nós, no movimento social, nós estamos falando assim, olha, é representativo do todo, nós estamos falando de uma classe, nós estamos falando de um segmento da sociedade, tá? Então, se vocês pudessem, nós vamos retomar isso no final do curso, né? Porque isso atravessa a metodologia, né? Porque você precisa disso para escrever um trabalho no serviço social. Porque imagina se você, depois de estudar todos os livros, falar o seguinte: então, reunimos, né, todos os habitantes para formar um coletivo. Então, sinto muito, não é reunir só as pessoas, né? Precisamos de mais, precisamos de consciência, precisamos falar de liberdade, liberdade para todos. Vou colocar o meu fone aqui, porque meu filho está querendo conversar com vocês também lá fora. Só um momento. Mais um momento. Enquanto isso, tem alguém me chamando, acho que vocês escutaram aí, né? Vamos ver. Sim, aqui. Permitir. Então, hoje é dia de trabalhar a forma, né? Nas aulas anteriores, nós tivemos uma ideia do que é o conteúdo em serviço social, né? Lembra quando eu pedi para fazer aquele exercício que nós vamos retomar, de pensar o ensino remoto neste tempo, né? Então, isso é o conteúdo. Agora, a forma é a maneira com que você coloca isso no papel, tá?
Mentira. Então, depois de pensarmos o que escrever, né, nessas aulas anteriores, nosso compromisso com o coletivo, que é uma pesquisa revolucionária, sair das sombras, né, depois, se vocês quiserem, sei que hoje é um dia de normas, não tem o que discutir, mas se quiserem entender um pouco mais sobre isso, a gente pode conversar um pouquinho. Uma pesquisa revolucionária, que saia das sombras, que supere o senso comum, né? Que aproxime teoria e prática. Então, nós vamos pensar também o formato dos textos, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a gente normatiza um texto, porque normatizando, nós conseguimos acessá-lo com mais facilidade. Então, nós hoje, essa aula é dividida em duas partes. Hoje nós vamos entender o que é fichamento, quando alguém pede para você fazer um fichamento de um texto, quando pede para fazer um resumo de um texto e para fazer uma resenha. Tá? Então, o que é uma ficha? Ficha é um registro, tá? Então, você precisa fazer um registro da obra que você está analisando. Então, é um ato de registrar. Tá? O fichamento é o ato de registrar. Existe três básicos, né? Então, você vai fazer um registro. Eu peço para vocês, olha, faça um registro bibliográfico dessa obra. Faça um fichamento de tipo resumo. Faça um fichamento de citação. Então, tem esses três tipos. E eu não me contentei em trazer só isso, e trouxe também alguns exemplos, tá? Então, nós temos o exemplo, como a gente utiliza, né, a citação. A gente utiliza uma citação quando a gente pega algo do texto, de forma direta ou de indireta. Para isso que nós fazemos o fichamento, tá? Dá uma olhadinha aqui no modelo de citação. Tá? Olha, você está lendo um livro, e aí você leu esse livro, esse artigo, e viu que tem algo que te interessa. Então, você pega uma fichinha, quando eu tinha a idade de vocês, né? Opa, tem para trás aqui. Quando eu tinha a idade de vocês, essas fichas eram fichas manuais, era pedaço de papel. E aí a gente escrevia, né, o assunto, né, do que se tratava. No caso aqui, eu peguei um livro sobre educação da mulher, a perpetuação da injustiça. E o segundo capítulo, tá, que eu peguei. Depois eu venho com a informação do livro, porque essa referência aqui, ó, não sei se vocês estão vendo o cursor, vai ter que estar na minha bibliografia, por isso que eu separo assim, ó. Está no segundo capítulo, essa é a bibliografia, tá? Da Maria Amélia de Almeida Teles. O livro Breve História do Feminismo no Brasil, editora, esse foi de São Paulo, editora brasiliense, de 93. Depois que eu fiz isso, né, para que eu tenha a minha referência, eu vou recortar o que eu quero citar, que é uma citação direta, ó. Eu abri aspas, porque é igualzinho, tá no livro, e escrevi, ó, uma das primeiras feministas do Brasil, Nízia Floresta Augusta, defendeu a abolição da escravatura. Eu quero citar isso. Onde está? No segundo capítulo, nesse livro, na página 30. Aí depois, na página 132, que é a última página do capítulo, né? Aí eu abre aspas, autor, ó. Na justiça brasileira, é comum os assassinos de mulheres serem absolvidos sob a defesa da honra, né? Então, onde está isso? Na página 132. Na página 43, depois revisando, eu vi que eu tinha deixado passar
uma coisa importante que eu quero, citação direta. A mulher buscou com toda a força sua conquista no mundo totalmente masculino. Citação direta é da autora, então eu coloco aspas e a página. Então, isso é um fichamento de citação direta. Só também que eu utilizo as ideias da autora, né? Então, pensar nas ideias, eu faço o cabeçalho, da onde eu tirei a ideia do livro, e vou escrever a ideia, já não é uma citação direta, é uma indireta, tá? O trabalho da autora baseia-se em análise de texto e na própria vivência nos movimentos feministas, com relato de uma prática, como relato de uma prática. A autora divide seu texto em fases históricas, compreendido entre o Brasil colônia, de 1500 até 1822. Assim, é o Brasil colônia. E aí depois ela traz outro recorte, que é de 75, né? Por isso que fala da abolição da escravidão. Então, esse é o fichamento tipo resumo. Então, eu tenho que fichar esse texto, então eu vou fazer um fichamento. Professor, quando você falou lá, abre aspas, eu queria que repetisse, eu não entendi. Tá. Ó, eu vou voltar, tá? Aqui, nesse tópico, eu não sei se você está conseguindo visualizar minha tela, se está no celular, no computador. Quando eu faço uma citação... Fala que, assim, você está projetando? Estou. Não, eu não estou vendo nada de novo. Acho que nem adianta sair e voltar. Mas pode falar que eu estou vendo você. Tá. E aí também, quem está falando? Janeana. Janiana, aí depois você tem a opção também, né? Eu demorei um pouco na aula do dia 30, mas eu já estou colocando a aula do dia 30 para visualizar, para vocês visualizarem. Depois, quando você for visualizar a aula, vai ter os slides também, tá? É o seguinte, Janiana, quando eu pego uma obra, qualquer que seja, e escrevo igualzinho tá lá, é uma citação direta. Então, eu tenho que abrir aspas, escrever o que eu quero e depois fechar, para dizer que não foi eu que escrevi. Não, foi eu que escrevi, mas não foi eu que criei essa frase. Ok? Ok. Então, isso é uma citação direta, tá? E aí você tem que marcar quem escreveu e qual página que você tirou. Citação direta. Agora, o próximo slide, eu estou mostrando aqui, que é uma citação indireta. Então, você escreve sobre a obra, cita a autora, mas as ideias que você tirou, você que organizou lendo a obra. Então, não é uma ideia sua, mas é uma organização, você usou as suas palavras. Esse tipo de fichamento é o fichamento tipo resumo. Tá? Fica mais fácil de entender quando vocês visualizarem o que eu estou dizendo. E, por último, nos fichamentos, né, o modelo de fichamento bibliográfico. Ou seja, você vai fazer um levantamento dos livros que você precisa para escrever. Aí você lê os livros, os artigos, as revistas, né? E aí você escreve a obra, né? A referência da obra. E aí você vai fazer um resuminho que é seu. Né? Eu coloquei aqui, né? Na mesma obra da Maria Amélia de Almeida Teles, eu coloquei aqui um resuminho meu, ó. A obra insere-se no campo da história e da antropologia social. A autora utiliza-se de fontes secundárias, colhida por meio de livros, revistas e depoimentos. A abordagem é descritiva e analítica. Aborda os aspectos históricos da condição feminina no Brasil, a partir do ano de 1500.
a autora descreve em linhas gerais todo todos os processos de luta e conquista da mulher. Então, quando um professor pedir para você fazer um fichamento bibliográfico, você vai pegar todas as obras que ele te passou, vai escrever a referência e um resuminho do que a obra contém. Professora, eu vou sair e entrar de novo para ver se resolve, tá? Tá, você está no celular ou no computador? Celular. Tá. Aí, você consegue entrar direto ou quando você entra eu tenho que dar permissão? Não sei. Eu vou Vai, sair, então tá? pode sair que eu escuto quando você pede. Se ela voltar pelo mesmo e-mail, ela já entra direto. Entra direto, né? Olha, dúvidas sobre os fichamentos, esses 3 tipos, porque a gente já vai para o próximo, que agora eu vou mostrar o livro, né? Dúvida desses 3? Querem perguntar? Volta um pouco no fichamento de resumo. Pronto, Padovano, deu certo. Você conseguiu visualizar? Tô conseguindo. Ah, que bom, então. Então, como você está no celular, dá uma ampliada aí, pinça a sua mão para que você possa visualizar. Tem um Será discente que perguntou que fazer sobre esse isso? fichamento. Ampliar? Isso, tem como ampliar, tá? Ah, que legal. Tá Você bom, deu consegue? certo. Tá, jóia. Quem tinha perguntado? Eu perguntei, queria saber a diferença, as principais diferenças, né, de resumo, fichamento de resumo e fichamento bibliográfico. Quem que está conversando comigo? É o Ronan. Ronan, aqui, ó, normalmente quando nós fazemos esse fichamento resumo de conteúdo, é porque nós já queremos incluir isso no nosso trabalho. Tá? Então, olha, você já faz isso com a ideia de incluir no seu trabalho. Quando você faz esse aqui, é quando ainda você está naquela fase exploratória. Você e seu orientador tem ideias de obras que pode servir ou não para você. Aí você lê e você faz essa primeira aproximação, um fichamento bibliográfico, para depois decidir se vai entrar ou não. Esse aqui você já decidiu que vai entrar. Por isso que você detalhou aqui, ó, que é no capítulo 2, da página 30 a 132, e provavelmente isso aqui, ó, vai constar lá no seu texto. Ok? Certo, perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém a respeito de fichamentos? Isso aqui é muito importante, pessoal. Sem isso aqui, dificulta a orientação, né, do discente e do docente, né? Porque você vai para uma orientação, você tem um tema até muito bom. E aí, quando o professor passa para você fazer o fichamento, você não sabe para onde vai, né? E começa a fazer resumo da obra toda, e aí você perde tempo, chega lá no dia, não é isso que o professor queria, né? Posso passar para o próximo? Janeana, agora que você está vendo a minha tela, você viu como que é uma fichinha? Né? Hoje vocês podem fazer no computador, né? Mas eu fiz isso manualmente, né? Quando eu estava na graduação. Então a gente fazia isso tudo manualmente. Hoje nós fazemos no computador. A gente faz uma tabela e constrói aqui, ó. Esse foi a página que eu estava mostrando para você. Vi, sim. Professor, Pois não? o fichamento tem algum limite de página ou palavras? Não tem. Isso é importante, viu? Quem está falando? Gabriela. Gabriela, isso é muito importante. Por quê? Eu estou pensando aqui no fichamento como uma aproximação com a obra, né? Quando eu coloco fichamento bibliográfico. Depois, que é um fichamento de conteúdo, são coisas que eu acho que já vai para o meu texto. E aquelas citações diretas, né? Então, eu não posso perder tempo, né?
com páginas em páginas de fichamento. Porque eu tenho que ser direto e objetivo. Porque se for para mim fazer páginas em páginas, não vai ser fichamento, vai ser outra coisa. Então, é muito importante a sua pergunta, porque se o seu orientador pede para fazer um fichamento de citações, ó, você decidiu que vai utilizar a breve história do feminismo no Brasil, vocês decidiram. Aí ela pede, o orientador pede para você, diante da conversa que vocês tiveram, para escolher as citações diretas que vai constar no seu trabalho. Então, você tem que ser específica, não pode ficar perdendo muito tempo, senão você analisa poucas obras. E se o professor... Respondi a sua... Ah, perdão. Respondi? Eu acho que sim, mas, por exemplo, tem um professor nosso que pediu só o fichamento de 3 obras. Então, tem Aham. que colocar o mais importante só do que eu li, o que eu achei mais importante. Ele precisa dizer que fichamento que ele pediu para você, né? Você entendeu que tem 3 tipos? Sim, eu entendi. Por isso que eu achei estranho, porque eu acho que ele não especificou, pelo menos eu não É, lembro. porque é o seguinte, olha, você entende que você pode fazer um fichamento de citações diretas? Sim. Então você pega as obras e vai citando a parte mais importante, né? Que é essa citação aqui, esse fichamento aqui. Ou ele pode pedir para vocês um fichamento tipo resumo ao conteúdo. Gabi, É, eu vi que vocês Gabi? mandaram no chat, né, que é de resumo. isso Ah, é Ah, o Fábio já obrigada, tinha Gui. falado que era de resumo. Mas obrigada. ótimo. Então, ó, Gabriela, você sabe agora, sabe como você vai fazer o seu fichamento de resumo? Ó, eu sei que não é para resumir, normal, que nem eu resumo normalmente, porque senão é resumo, né? Então vou ter que Isso, ser breve. isso. E aí, você é importante no fichamento o cabeçalho, tá? O local da obra que Uhum. você tá fichando, local, página a página, e depois a obra, né? O nome da obra. A ordem aqui não altera os fatores, tá? Você pode trazer a obra e depois trazer o local, né? Se é parte da obra ou se é a obra inteira, tá? Uhum. Ok, professor. E aí você precisa, aqui no fechamento resumo, você precisa ler na inteireza e depois ir construindo esse breve relato, tá? Ok. Obrigada, professor. Eu que agradeço e agradeço também os demais por estar construindo junto com a Gabriela, tá? Mais Professor, alguma dificuldade ou algum questionamento a respeito do fichamento? especificamente no trabalho de filosofia, foram 3 obras. Então, seria um fichamento para cada obra, certo? Isso mesmo. Por que você chegou a essa conclusão tão assertiva? Por causa do slide. Não, mas você foi muito assertivo, porque por que você não pensou em fazer um fichamento entrelaçado? Porque ia estender muito. Isso. E além de estender, você estaria totalmente equivocado. Com quem que eu estou conversando? É, Com quem? Ronan. Com o Ronan, né? Porque eu não vejo aqui. Então, Ronan, ó, se pedir o fichamento, ele quer separado, tá? Aí, se fosse uma outra coisa, estaria especificado. Então, precisa trazer, né, a indicação do local, a obra. E aí, pergunto, Ronan, você vai poder se posicionar nesse fichamento? Não, de resumo não, só bibliográfico. Bibliográfico? No resumo, no fichamento de resumo, não pode se posicionar, mas acredito que no resumo de bibliográfico pode, né? Não pode, Ronan.
Não pode, porque aqui nós estamos trazendo a ideia da autora, né? Claro que você vai dialogar. Talvez você tenha pensado em dialogar com a autora diante do que ela fala, é isso? Então, não Isso, pode se posicionar em nenhum fichamento. isso. Aí é o seguinte, ó. Você está vendo a minha tela agora? Sim, vejo sim. Aí, Ronan, eu coloquei lá, ó. Aí você decidiu que essa obra vai entrar no seu trabalho. Sabe o fichamento que o professor pediu para você? Sim. Aí você decidiu que esse fichamento, né, vai entrar na sua obra. Então, você, a partir da referência, você vai construir um parágrafo segundo o fichamento que você fez. Mas essas ideias é do autor ou da autora, não é? Sim, entendi. Aí você vem, cita a autora, não foi citação direta, então você fala da onde, depois você inicia um novo parágrafo dialogando, aí você se posiciona, mas você está se posicionando dentro de um texto seu, não dentro do fichamento. Ah, entendi. Isso é uma dúvida muito recorrente, porque depois nós vamos falar de resumo, e um resumo crítico você pode, né? Você, no resumo crítico você pode se posicionar. No fichamento, é o fichamento da obra. É da obra, Entendi. Muito bom. Já. tá? Imagina. Eu vou passar a Você apresentação. falou de tempo em dois momentos, falou, e eu fiquei pensando em perguntar do tempo mesmo. Mas só que a minha pergunta do tempo, acho que é outra questão. É quando, por exemplo, pede para eu resumir um livro, ou vários livros, ou artigos, mas eu vou gastar muito tempo com isso. Eu acho que essa primeira etapa gasta muito tempo. Você está correta. E gasta mesmo. Mas se você fizer bem feito, Janiana, se você fizer bem feito, você, ao final, você economiza tempo. Igual vocês estão fazendo exercício de fichamento, não está? Se você aprendeu a fazer isso bem feito, você não precisa ler a obra duas, três vezes. Você já sabe onde ela está. Então, por isso que é importante o fichamento. Você está lendo a obra, você pega a prática nisso, e aí você já vai organizando. Hoje, com o computador, ficou muito fácil, né? Então, porque você não precisa refazer fichinha. Se aí você vai organizando uma pastinha onde tem os seus fichamentos da obra ou das obras. Nesse primeiro momento é cansativo, ele demanda tempo, só que depois você não vai ter que retornar à obra. Você retorna só as suas fichinhas. Você está correta. Entendi. Ó, aqui é a obra que eu tirei, tá? Então eu pego o livro, né? Quem escreveu, né? E aí vou fichando. Escrevo. Agora o tão famoso resumo, né? Parece que é o mais conhecido, mas não é. Né? Então, resumo não é o outro livro. Resumo não é escrever outro artigo. Porque se for para você escrever outro artigo, outro livro, eu leio o livro mesmo, né? Então, é os pontos relevantes, né? O resumo apresenta de forma concisa os pontos relevantes da obra. Então, ele tem que conter algumas coisas. O objetivo da obra, que é o que, o método, que é o como, e as conclusões. Porque se alguém está lendo o seu resumo, ele quer ver esses passos, tá? Fazendo com que o leitor decida se vai ler o texto ou não. Por isso que existe um resumo, para incentivar o leitor a ler a obra. Tá? Então, os resumos também podem ser de três tipos: crítico, indicativo e informativo. Resumo crítico são aqueles que são dirigidos redigidos por especialistas.
tá? Para você emitir o juízo sobre algum documento, alguma obra, você precisa conhecer, não só a obra, mas conhecer o contexto da obra, tá? Eu sou chamado a fazer resumo crítico sobre política social e educação. Então, quando chega as obras para mim, então, está dentro dessa especialidade, tá? Então, os resumos desse tipo também são conhecidos como resenhas, tá? Então, são dois nomes para uma mesma coisa. E os resumos indicativos. E aí, indicativos porque são setas, sabe? Então, eu vou ser mais breve. Então, indica pontos principais do documento. E aí, como são coisas bem pontuais, se eu quiser saber mais, eu tenho que consultar o original. Um resumo crítico bem feito, eu consigo ter uma ideia panorâmica sem ir até o original. Né? Então, os resumos indicativos, eles não falam de alguns pontos. Né? Não apresenta dados, nem quantitativos, nem qualitativos. Tá? Eles querem só indicar para o leitor do que se trata a obra. E o resumo de tipo informativo, que aí são mais longos, né? Ele precisa dar bastante informação para o leitor, né? E quando eu falo mais longo, a gente tem que ter um pouco de discernimento aí para não ficar descrevendo coisas desnecessárias. Então, se você é um especialista na área, se você está fazendo um resumo informativo, você tem que fazer resumo, resumir parte da obra. Mas como ele é informativo, precisa de detalhes. Né? Então, ele informa o leitor a finalidade, metodologia, o resultado, conclusão, de forma que ele possa, inclusive, dispensar a consulta do original. Então, na prática, é comum que os estudantes se deparem com outros tipos de resumo, como quando a gente vai apresentar num evento, tem um resumo simples, curto, e o resumo expandido, que aí eles dão a quantidade de páginas que a gente pode fazer o resumo, que é 2, 3 páginas, até mais. Agora eu vou para a estrutura, depois eu vejo se vocês têm dúvida, tá? Isso, porque depois é a resenha. Tá? Todo resumo deve ser precedido pela referência. O que é referência? É da onde eu tirei. Então, você começa falando qual é a obra, né? Então, você tem que apresentar, como eu disse, o objetivo da obra e como o autor vai atingir os objetivos, através dos resultados e conclusões do documento. Resumo não é tópico, não vem em tópico, ele vem num texto único, tá? Então, um texto corrido, né, formado por frases concisas, afirmativas, simples e coerentes, de preferência em parágrafos únicos, né? A primeira frase do seu resumo deve ser significativa para apresentar o documento para o leitor, tá? Tem uma questão da voz ativa, ou seja, o verbo combina com o sujeito, né, de forma atuante, né, isso vale a pena vocês se inteirar disso. Quando você termina o seu resumo, tem palavras-chave que ajudam a identificar o seu resumo, né? Então, você inclui palavras-chave no resumo, de 3 a 5. Dúvidas sobre o resumo? Já conheciam tudo isso aqui? Quer que eu repita alguma coisa? O resumo se aproxima
da redação, né? Isso mesmo. E aproxima muito, porque a, a voz ativa, na terceira pessoa, né? Então, não é você que está escrevendo, né? Então, e aí, o que causa muita dúvida, eu acho que é o Ronan que está conversando comigo, é a respeito se vai ser um resumo crítico ou não. Normalmente se pede um resumo crítico, né? Que é você apresenta o objetivo e o método e o resultado do autor, e depois você se posicione. Sempre quando vem um adjetivo crítico, é porque as pessoas querem que você posicione, tá? Tá certo. Mas então, necessariamente, não precisa ter doutorado para fazer um resumo crítico, então. Não precisa, Ronan. É o Ronan, né? Sim. Não precisa. Você precisa ter domínio. Você precisa ter domínio. E à medida que você vai escrevendo e as pessoas vão se apropriando da sua escrita, por exemplo, para quem escreve no jornal, né? A gente escreve uma vez, e aí os leitores acham interessante o seu resumo, a forma que você construiu, e aí começa a mandar para você trabalhos sobre aquilo que você escreveu também. Então, a titulação não diz muita coisa, viu, Ronan? Principalmente nós estamos falando estou te dizendo de experiência mesmo. Então, quando você domina um conteúdo, você é considerado um especialista. Claro que para a academia, a gente fala assim, você é doutor em quê? Eu sou doutor em educação. E aí vai trabalhar em educação para você. Só que na prática, quando você começa a escrever, você vê que vão chegando coisas para você que não é do seu doutorado. Mas é isso, especialista é aquele que faz bem o que faz. Entendi. Obrigado. Por nada. Estou perguntando aqui no chat. Tá, por favor. Marina. Professor, o resumo tem a mesma estrutura da redação, introdução, desenvolvimento, etc? Não tem. Nós não conseguimos fazer isso, não, tá? Porque se você pensar, qual que é a ideia da redação? É uma ideia de um processo dialético, né? Quem faz redação sabe que você apresenta uma tese, uma antítese, né? E uma conclusão. Nem sempre a obra te possibilita isso, né? A ideia é trazer começo, meio e fim. Nesse sentido, se aproxima na redação, com começo, meio e fim, né? Você apresenta a obra, você fala dos objetivos, você fala do método e depois das conclusões do autor. Nem sempre a obra consegue ter aquela formatação da redação, uma formatação de ideia, contra-ideia e resultado, nem sempre. Se a obra te possibilitar isso, você até pode construir assim, mas não é regra, não. A regra é que você precisa apresentar a obra para o seu leitor, tá? O objetivo da obra e como ela foi escrita. Ronan, me ajuda aí com o chat, se tem mais alguém perguntando. A Marina agradeceu. Tem outra pessoa perguntando, sim, é a Tá. Vitória. Mas o resumo tem que ser um texto curto ou pode ser um texto mais extenso? Tem dois tipos, né? Eu coloquei aqui, ó. Tem um resumo simples, eu não sei se está dando para visualizar na minha tela. Resumo simples e resumo expandido. Sempre quando alguém te pedir um resumo, ela vai te dizer quantas laudas, ou seja, quantas páginas a pessoa quer. A ideia é trazer o resumo da obra, não é quantidade de páginas. Então, se eu tenho um artigo de 10 páginas, eu não posso pedir para você um resumo de 5.
tá? De 5 páginas, porque isso é absurdo. Se for para mim ler um resumo de 5, eu leio as 10 do trabalho na íntegra. Então, nós precisamos, sempre quando alguém nos pede algo, quando alguém me pede um resumo, eu pergunto de quantas páginas. Aí é um livro de 500 páginas. Então, eu não tenho como fazer em 5. É impossível. Então, ele tem que me dar mais quantidade de páginas. Quando nos eventos, quando vocês vão participar em eventos, quando fala resumo expandido, é um resumo um pouco maior, mais de uma lauda, mas eles vão te dizer quantas laudas, ou seja, quantas páginas eles querem. Então, não tem quem pede é que decide quantas páginas, tá? Mais alguém? Posso passar para a resenha? A Vitória entendeu, não tem mais dúvidas, não. Se for 100 páginas, aí seria mais ou menos quantas laudas? Depende de quem está te pedindo, né? Não, mas Depende. se fosse você que me pedisse, por exemplo. Eu ia conhecer o texto, né? Eu ia conhecer o texto, você, num texto de 100 páginas, creio que 10 páginas, para mim, eu ficaria satisfeito, porque 10 páginas de 100, você conseguiria fazer uma boa abordagem do texto. E se você me mostrasse que foi possível falar do objetivo e metodologia com menos, eu te parabenizaria, tá? Porque o resumo, por exemplo, ó, eu como docente, eu peço o resumo de uma obra que eu conheço. Se você conseguiu fazer um resumo de 100 páginas, pequeno, e deu conta da empreitada, eu te parabenizo. Porque a ideia do resumo é ser pequeno, por isso que é um resumo. Tá? Agora, se você fez de 100 páginas, você fez 20 e só falou dos objetivos do autor, o que eu vou pensar? Que você não leu até chegar lá no método, você não leu até o final, quando ele fala da conclusão. Você entende qual que é a ideia do resumo? Acho que sim. E o que é método? Que era a próxima pergunta, Janiana. Janiana, o método é como o autor chegou nos resultados. Como que ele chegou até lá? Falou assim, olha, eu vou pesquisar o trabalho, a fala dos catadores de reciclável de Uberaba. E aí, esse era o objetivo dele, né? E aí eu quero saber como. Então, aí na obra dele, vai falar o seguinte, olha, eu entrevistei, olha, eu trabalhei um tempo com os trabalhadores, os catadores de reciclável, e isso me possibilitou, né, a atingir o meu objetivo. Então, o método é como o autor chegou lá. Tá. A gente vai voltar nisso também, tá? No método, tá? Tá ok? O chat também tá ok? Posso passar? Tá ok agora. Obrigado. Já falei da estrutura, né? E vocês vão receber esse material, tá? No dia 14, que é a nossa próxima aula, né, desse material, vocês vão receber. Mas eu fiz uma pesquisa e tem um material muito legal sobre normas, né, que eu vou enviar hoje para que vocês tenham na biblioteca virtual de vocês. Porque quando pedir algo para você, eu preciso fazer um trabalho acadêmico, né? Com capa, contracapa, você vai nesse material que eu vou enviar para você, e lá tem os formatos, o tamanho de letra, o espaçamento das letras, que eu acho que vai ajudar para vocês. É um guia rápido, tá? Vou enviar.
Agora, a resenha, né? Professor, qual que é a diferença de resenha e resumo? Essa é a grande pergunta. Nenhuma. Então, por que tem dois nomes? É porque quando pedir uma resenha, quem está te pedindo, ele quer que você seja detalhista. Então, para não falar resumo detalhado, fala-se resenha. Tá bom? Isso tem que. Anotem aí no cantinho do caderno de vocês. Resumo é uma ideia da obra, resenha é uma ideia com pormenores, com especificidades, tá? E aí eu coloquei os itens que normalmente eu sigo quando algum jornal, por exemplo, me pede para fazer uma resenha. Alguma revista pede para fazer resenha de uma obra. Então eu sigo isso aqui, ó. Qual é o assunto? Ah, catadores de reciclável. A obra possui alguma característica especial? Sim, possui. Aí eu falo qual é. Como o assunto é abordado? Aí eu falo assim, o assunto é abordado de forma horizontal. O autor ele não apresenta-se como uma autoridade perante os catadores. Qual é a tese do autor? E aí eu vou explicando a tese, né? E depois, qual é a interação do autor com a obra, a intenção, né? Qual que é a intenção? O autor tem a intenção de dar visibilidade para os catadores. Para ler essa obra, precisa de conhecimento prévio? E aí eu vou redigir, né? Precisa de conhecimentos prévios, precisa ter uma abordagem materialista. O autor dirige sua obra para qual leitor? O leitor acadêmico. Não, mas é um leitor juvenil. Você consegue compreender o tema? Ele falou assim, olha, facilmente, o autor é muito claro, o tema é facilmente compreendido. E o livro, como ele é escrito? Não, ele não é escrito de forma agradável, não. Ele usa palavras muito desconhecidas, tem que recorrer ao dicionário. Você acredita que as ilustrações foram bem escolhidas? Olha, o livro traz ilustrações ou não traz ilustrações, deviam trazer. O livro foi bem organizado nos capítulos? Você acha que o leitor vai considerar esse livro útil? Qual é a conclusão que você chegou a comparar essa obra com as outras? Então, a resenha, além de pormenorizar os dados, precisa comparar com outras obras. Então, como a resenha pode ser uma resenha crítica, e aí você tem a análise também do resenhista. Tá? Aí eu coloquei uma dicasinha aqui para vocês, né? Eu não ia deixar de colocar isso nunca. Só sabe resenhar se sabe ler. Então, para isso, não precisa de conselho, precisa de prática, precisa ler, precisa discutir com o seu coletivo, né? Discutir em sala, discutir com o professor, tentar ver outros pontos de vista para ser um bom resenhista. Isso aqui próximo já é da aula que vem. Posso voltar para a sala ou vocês querem perguntar alguma coisa da resenha? No chat não tem dúvidas. Tá. Então eu vou voltar para a sala. Vou parar agora de... Obrigado. Olha, Ronan, você foi de extrema importância. Então, para a aula de hoje, o que nós temos, né? Fichamento. Vocês entenderam que o fichamento é trabalhoso de início, mas faz vocês ganharem tempo? Se alguém entendeu, pode verbalizar aqui ou no chat. Por que o fichamento faz a gente ganhar tempo?
Uai, pela praticidade que tem de você não precisar reler a obra, não precisar ficar procurando informações em páginas, aí você faz a marcação no livro e na ficha e pronto. Isso mesmo, Larissa, porque é o seguinte, algumas pessoas, querendo economizar tempo, não faz fichamento, aí coloca post-it no livro. Aí você tem um livro cheio de post-it. Mas, como você não fez o fichamento, a hora que você quiser citar alguma coisa do livro, você não sabe a ordem que você quer citar. Aí você vai lá no seu post-it, abre, tem a marcação no livro, mas você não sabe da onde até onde. Aí você tem que ler a página inteira para saber o que você quer citar e lembrar por que você tinha anotado aquela página. Então, pode parecer muito metódico, mas não Então, é, gente. É então tem que necessário. ficar mais organizado. Sim, Janiane. E se a gente faz isso passo a passo, gente, vocês não sabem o ganho que vocês vão ter. É difícil no início, mas tem um ganho. Elisa, você queria falar e eu interrompi, né? Não, imagina, eu que interrompi. Eu já tive essa experiência de sair marcando referências com post-it. Foi um transtorno enorme no meu último curso de graduação e tive enorme dificuldade depois para montar a bibliografia e agora eu estou vendo a importância do fichamento. Essa aula foi muito esclarecedora. Obrigada. Gente, a Elisa já fez uma graduação. Então, tem coisa que é de ordem formal, né? Formal, ó. Ela sabe o que escrever, ela sabe como escrever, e aí escreveu tudo lá. Só que aí, a hora que chega na hora de citar, ela tem que retomar tudo, às vezes perdeu o lugar, e quando a gente, se perde o lugar, fatalmente você tem que tirar do texto. Porque se quem estiver lendo o seu texto entendeu que você não citou a obra na onde deveria, vai poder até te acusar de plágio, né? Fala assim, nossa, você está plagiando, né? Não estou plagiando não, é que eu não encontrei a referência, e vai explicar isso para o leitor, né? Você deve ter orientado alguém, assim, leva uns 2, por exemplo, acho que são 6 meses para fazer um TCC, imagino, ou 1 ano, não sei. Leva uns 2, 3 meses para fazer esse fichamento? Então, tudo depende, Janiana, do tempo que você tem disponível, né? Então, aqui nós precisamos de muito mais que isso, né? Muito mais que para fazer por isso que a nossa matéria vem mais cedo. Por quê? Porque a gente já pede para que as pessoas que estão no curso começar a pensar no tema que querem desenvolver. Então imagina, ó, você está lendo coisas do serviço social. Tem coisa que te chama muita atenção. O que você vai fazer? Uma fichinha. Faz uma fichinha, deixa numa pastinha lá. Você pode colocar uma pastinha no seu computador, ó. Fichamentos. Tá? Você faz o fichamento e coloca lá. Aí imagina, ó, você fez o fichamento para professor de filosofia. E quando você está pensando no seu tema, você pensa, nossa, olha, eu li lá na filosofia, eu li uma parte, aí você vai lá no seu fichamento, foi fichamento de conteúdo. Aí você pega lá o conteúdo e joga no seu texto e cita ele. Pergunto, Elisa, se você tem lá dezenas, centenas de fichamentos, você não tem o seu trabalho quase pronto quando você vai escrever o seu TCC? É praticamente pronto, principalmente naquele método que é bibliografia comparada, né? Então, tendo Isso. fichamento já lá de onde tirou certinho, tá praticamente é só montar. Só montar, gente, é uma coxa de retalhos, né, Elisa? Porque nós, na graduação, a maioria das pesquisas são bibliográficas, né? E mesmo aquelas que não são, vai precisar fazer
uma retomada da bibliografia. Se você faz isso, eu sei que não é fácil, mas nós temos uma graduação para fazer isso. Quem mantém as coisas organizadas, né, economiza tempo, tá? Porque depois é só costurar, você sabe onde está e já... Porque, gente, você já tá lendo, você já está fazendo os trabalhos da disciplina. Então, já deixa as suas anotações. Ah, professor, eu não tenho muita facilidade no computador, então faz fichinha manual. Funcionava para mim, né? Vai funcionar também para você. Mais alguém? Professor, Pois não, Gabriela? o TCC ele é um conjunto de um fichamento, é isso? Não, né? Não, eu sorri, mas você sabe por que que eu sorri, né, Gabriela? Eu não sei, professor, por quê? Porque é o seguinte, ó, o que que é um trabalho de conclusão de curso, né? É quando você mostra o seu percurso na graduação, não é? Ó, trabalho de conclusão de curso, não é? Não, Tá tô me ouvindo? entendendo. Sim, é que eu tava Então, anotando. tá, ó. Um trabalho de conclusão de curso é o seu percurso, né? Então, quando a Elisa, ela colocou assim, olha, se você tem os seus fichamentos numa pastinha, você está com o seu trabalho quase pronto. Por quê? Porque você vai pegar esses fichamentos e vai costurar. Como que se costura? Com a Gabriela dialogando com os seus fichamentos. Por isso que eu falei que não de imediato, foi porque é o seguinte, olha, muita gente faz isso, pega os autores e joga lá no texto. Isso não é um trabalho de conclusão de curso, porque só mostra que você leu, mas mostra que você não entendeu, não sabe costurar os autores. Ah, entendi. Nossa, muito interessante. Achava que era outra coisa o TCC. Agora eu Ó, entendi. trabalho de conclusão de curso. E aí você falou assim, olha, dentro da perspectiva do serviço social que você foi construindo, aí você quer trabalhar sobre a questão da mulher. Aí você já fichou todas as obras que você se deparou a respeito da mulher, né? Agora você pega esse fichamento e dialoga com ele. Você pode fazer entrevista com alguma líder comunitária, sempre dialogando com com os seus fichamentos. Aí sim você faz um bom trabalho. Ah, entendi. Obrigada, professor. Imagina, a Kelly, ó, eu fiz meu TCC em 6 meses, mas porque eu fiz, mas porque peguei um tema que estava trabalhando há quase um ano de estudo. Então não tem muita regra do tempo. Ô, Kelly, você utiliza o fichamento, você já vai escrevendo, lendo e escrevendo o seu trabalho. A Kelly também já fez TCC. Como que é o seu processo? Professor, eu preferi ir construindo assim que eu lia, porque fazia sentido para o que eu estava fazendo na hora. Quando eu estava lendo, eu já sabia que eu ia produzir um artigo. Então, eu já fui, no mesmo momento, já copiando os trechos importantes, copiando as referências certas, para já me facilitar o trabalho. Então, eu não fiz fichamento, mas eu já peguei tudo que eu ia precisar. Então, assim, já tinha esse banco de dados também. Isso me facilitou muito, porque eu só tinha 6 meses. Então, eu Sim, precisava não. poupar meu tempo. A sua fala, ela é fantástica, por quê? Pessoal, se você se interessa por um tema, eu não estou pressionando ninguém, mas ó, se você se interessa por um tema, né? E se você tem material para isso, você pode. Ó, no computador, você vai construindo ali a sua ideia, já vai amarrando. O fichamento é para quando você vai amarrar depois.
né? Se você já pode amarrar no momento, então você já amarra, tá? Então, o fichamento é um costurar depois para te facilitar. Se você já está no processo de construção do seu tema, você já joga direto no seu trabalho, né? Então, quando é citação direta, você coloca entre aspas, citação indireta, você cita o autor, né? E é isso. Obrigado pelas participações. Você falou que não está pressionando, mas eu fico pensando assim, entrei agora no curso de serviço social, eu nem sei o que estuda, o que trabalha. Quando eu entrei, pensei assim, nossa, eu podia fazer um TCC sobre leis, que eu acho que assistente social trabalha com leis. Assistente social trabalha com CRAS, trabalha com direito violado, parece. Então, eu nem sei o que faz, o que trabalha, eu nem sei meu interesse para onde está. Trabalha com criança e adolescente. Não sei Sim. mesmo. Janiana, se você me permite um pitaco, você me permite eu dar uma dica? Claro. A dica que eu dou é a mesma que o Pequeno Príncipe me deu um dia, sabe o Pequeno Príncipe? Que lindo o livro. E aí ele diz o seguinte, olha, o que fez da Rosa ser tão importante? Foi o tempo que eu me dediquei a ela. Então, não existe um tema melhor do que o outro. O que existe é o tempo que você se dedica. Se você gosta de pensar na efetivação dos direitos, imagina se a Janeana vai falar o seguinte: olha, é isso, eu gosto e vou me dedicar. Você vai se apaixonar por esse tema. Você vai se apaixonar, porque você começa a se dedicar, você começa a conversar com quem já trabalhou com leis, você pede uma referência para um professor, para outro. Então, é a dica para a Janiana, mas para todos que estão aqui. Se você tem possibilidade de se dedicar a um tema, começa a levantar as coisas que você vai se ver apaixonado e aí vai ter facilidade para escrever sobre a coisa. Agora, quem de última hora, né, tá terminando o curso, fala assim, eu vou falar sobre leis. Não é raro as pessoas dizer o seguinte, olha, não gostei muito, né? É muito descritivo. Aí eu sempre pergunto para as pessoas, quanto tempo faz que você faz essa pesquisa? Aí você, 6 meses. Assim, olha, já cansou? Porque eu lido com educação há 20 anos. E a cada vez que eu vou para um texto de educação popular, eu me emociono mais, né? Então, a importância do tema se dá pelo tempo que você está se dedicando. A Jordana, eu me identifiquei quando comecei o estágio. Jamais imaginado que gostaria da área da saúde. Então, olha que fantástico. A Jordana, ela vem de uma experiência da área da saúde e fala o seguinte, olha, eu entrei, né, para conhecer e me descobrir. Tá? Então é isso, Janiana. Não tem muita regra, né, para escolher o tema, mas quanto antes você começar as leituras de forma dedicada, você se apaixona. Professor, eu vou Pois não, pegando essa Gabriel? facilidade, tipo, durante o curso. Não precisa ser hoje, eu entendi tudo, vou conseguir fazer as coisas, né? Porque eu não sinto que eu tô preparada, sabe? Claro, você entendeu totalmente a aula. Você entendeu totalmente. E se você perguntar para Kellen, para Elisa, se elas se sentiam preparadas quando elas fizeram o TCC, elas vão dizer que não, tá? Porque a pesquisa, Gabriela, ela é a obra de uma vida inteira. E a gente chega no final da vida, quando a gente pergunta para os pesquisadores mais velhos, né? A gente fala assim, olha, você sente completo? E ele vai dizer, não, ainda tem muito o que fazer.
Então, aqui é o momento de exercitar, né? Então, nós não vamos esgotar um tema na graduação. Claro que eu sei o que você está dizendo, que você está se aproximando, que você vai ver várias abordagens, né? Mas eu vou dizer para você, aqui é um exercício, né? De você saber o que é um fichamento, de você saber o que é um problema de pesquisa, de você treinar a sua redação. Se você faz esse treino bem, a pesquisa, realmente a pesquisa que te mexe com você, vai ser o que a Gabriela vai fazer a vida toda. Não é só um trabalho para concluir. A Milene, eu que agradeço. A Milene diz o seguinte, olha, posso fazer o TCC como uma pesquisa, um artigo, professor? Eu não entendi se você pode, um ou outro, é isso que você está perguntando? Na UFTM é TCC. Não, professor, é tipo assim, é um TCC, mas como uma pesquisa de extensão, sabe? Não, você pode me explicar? Ou eu posso fazer uma pesquisa, né, enquanto na graduação e usar no meu TCC? Pode, perfeitamente. Eu não sei se eu entendi a pergunta, né? Porque assim, ó, você vai ingressar numa extensão, tá? No trabalho socioeducativo no campo. Aí você está lá, você lê o texto, você construiu o artigo, você pode usar tudo isso para o seu TCC e até o seu TCC vai ficar maravilhoso, né? Porque aí você está se dedicando muito a esse tema. Foi essa pergunta que você fez ou não? Entendi errado. Então, Milena, é isso mesmo, ó. Eu não sei se todos vocês entendem quando fala extensão, tá? É um trabalho para além da universidade, né? A extensão é o que faz fora, né? A Milena está dizendo que quer muito, né? Fazer uma pesquisa, mas ainda é cedo. Não é cedo, você já está fazendo pesquisa. Quando você está pensando o formato, quando você está pensando as regras, você já está fazendo. No seu trabalho de filosofia, que é um fichamento, você já está fazendo pesquisa, tá? Só não está no seu tema, mas está fazendo pesquisa. Imagina, eu que agradeço a participação. Me indica alguma leitura do que eu te falei? Não sei se eu falei foi de violação de direitos ou de leis, ou se é a mesma coisa. Tá. Como não é a minha área, eu não tenho nenhuma leitura, assim, específica de legislação. Mas o que eu posso te indicar, Janiana, né, vamos ver se eu consigo ser útil para você. São os livros que falam sobre a nossa profissão, né? Principalmente, olha, José Paulo Neto e Marilda Yamamoto, que você já deve ter tido essa indicação, né? Então, José Paulo Neto e Marilda Yamamoto falam da nossa profissão. Se você entender, Janiana, a nossa profissão, quando você for para a lei, né, quando você for dialogar com a lei, você vai fazer um diálogo melhor. Porque se você vai para a lei agora, você vai ver a lei pela lei. Olha, é lei que todos têm acesso à saúde, né? Está no princípio do SUS. Isso que eu pensei, fica lei pela lei. Fica, mas quando você vê lá que, ó, por exemplo, nós vamos estudar, nós aqui não, né, mas nós no serviço social, estudar o serviço social, Zé Paulo, José Paulo Neto e Marildo Vilela Yamamoto. E eles falam que a profissão, ela busca a emancipação do sujeito. Então, quando você for para a lei, você vai ver se essa lei emancipa ou não. Aí você já faz um diálogo com a lei. Você entendeu o meu percurso? Acho que sim. Primeiro lê esses autores, depois...
Porque aí você sabe o que que é o serviço social. Eu estou afirmando para você, ó, o serviço social busca a emancipação da classe trabalhadora. Você entende que é isso? Entendo. Então, eu vou te fazer outra pergunta. O SUS é uma lei, né, que prevê a universalidade da saúde, não é? É, Então, o SUS emancipa ou não o trabalhador? não sei. Ó, eu estou dando duas afirmações, ó. O SUS, ele dá acesso à saúde para o trabalhador, não dá? Dá. Então, se ele dá acesso, e se é isso que o serviço social busca, que é otimizar o acesso, então o SUS, ele emancipa ou aliena o trabalhador? Me parece que emancipa do jeito que você falou aí agora. Isso mesmo, isso mesmo. E você usou a palavra certa, parece que emancipa. Por que parece que emancipa? Agora é para todos. Olha que movimento de pesquisa, ó. Na lei, né, na Constituição e depois nos desdobramentos do SUS, tá tudo ok. Parece que emancipa. Agora eu vou fazer outra pergunta. Janiana, o que está na lei é aplicado na prática? Todo mundo tem acesso à saúde de qualidade? Não. Perfeito. Então você já está dialogando com a lei, tá vendo? Então você vai para o serviço social, entende o que é ele, e isso tem que ir agora, tem que começar a ler esses autores, perguntar para nós o que, é que eles estão dizendo, e quando você vê um professor que trabalha em legislação, aí você começa a dialogar com a legislação. Mas não gostei, achei triste, porque quase tudo vai cair nisso. Tem a lei, mas a lei não é cumprida, tem a lei, mas a lei não é efetivada. E por isso que eu também acho triste, porque essa capacidade de entristecer-se é porque você está se colocando no lugar do trabalhador, e nós somos trabalhadores, né? É, Agora eu pergunto, sabendo disso, você também sabe da importância que tem a Janiana como assistente social, não é? por isso tem assistente social, para Por, poder fazer valer o direito, é mais ou menos isso, né? Não é por muito. isso que tem a Janiana, que está se dedicando a olhar para a lei e fazer valer a letra da lei. Porque eu penso assim, quem está na saúde, igual essa moça falou que gosta, acho que é a Jordana, eu penso que a assistente social vai fazer um texto lá, um relatório, vai puxar aquela lei e falar, olha, você tem que dar saúde para fulano, porque está escrito na lei, o que você vai fazer com isso? Isso é uma das coisas, né? Isso é uma das coisas, porque tem coisas, tem leis que precisam ser criadas. E aí é uma análise mais profunda, né? Imagina quando você fala assim, ó, essa lei, ela dá conta, mas não está sendo efetivada. Mas para efetivar essa lei, você precisa de uma outra que não está criada ainda. E aí, por isso que a gente precisa de pesquisar. Tá? Então, o trabalho de pesquisa é esse, de saber o que a profissão quer, né? E diante do que nós temos, propor algo para a sociedade. Ok? Professor, Oi. só uma perguntinha. Tipo assim, a gente não vê muito falar do serviço social nas tribos indígenas. Por que será? Não sei, eu acho que eu nunca vi sobre o serviço social nas tribos indígenas. Aí como funciona? Não A funciona, assistência né? social lá? Não tem? Não, porque é o seguinte, olha, sempre quando nós falarmos do serviço social, ô Milene, nem sei porque você fez a pergunta, eu acho, talvez de curiosidade ou talvez de algum fato, né? Sempre quando nós falarmos de serviço social, é uma profissão inserida na lógica capitalista. Você consegue entender isso? Sim. Então, se é na lógica capitalista,
qual é o sentido de um assistente social numa tribo indígena? Ela está numa lógica capitalista? Não. Aí, e como então que o assistente social vai trabalhar? Vai trabalhar na lógica capitalista para proteção, né, dessas comunidades. Então, não vai trabalhar na comunidade. Então, se tiver alguma coisa que o assistente social pode fazer, é defender que o capitalismo arrebente com essa sociedade indígena. Vamos imaginar aqui, ó, uma tribo indígena que não teve contato com o sistema capitalista. Vai precisar do assistente social lá na tribo? Não. Não, não vai. Agora, se o capitalismo está demarcando terras indígenas para o garimpo, está desmatando, você pode trabalhar na defesa das tribos? Pode. Mas é na defesa contra esse sistema capitalista, não em emancipar o indígena. Ah, mas aí é um trabalho mais voluntário, né? No caso. Não, não, você pode trabalhar nos órgãos governamentais, né? Aí você pode trabalhar nos órgãos governamentais. Não entendi, professor. Era só uma dúvida que eu tinha mesmo, porque eu nunca tinha escutado falar. Mas foi Obrigada. fascinante a sua dúvida, porque se você pensar a profissão, ela está em defesa da classe trabalhadora. E onde a classe trabalhadora fica? No sistema capitalista. Não, agora esclareceu minha dúvida. Ok. Parece que eu não estava enganado, né? Essa aula é a aula que todo mundo adora mesmo, né? De leis, de ABNT, né? De pensar os projetos. Essa aula ela tem um desdobramento, tá? Ela tem um desdobramento para a semana que vem, né? No dia 14. E não sei se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar mais. Ok? Olha, eu me dou por satisfeito, né? Gostei das falas de vocês, né? Eu sempre fico muito lisonjeado, né? Quando vocês se propõem a falar aqui, é porque vocês estão se sentindo seguro no grupo, né? Tem que construir mesmo esse ambiente de segurança, esse ambiente de pertença, né? Todo mundo aqui pertence a esse grupo, né? Tem o direito de estar nele, o dever de ser respeitoso, né? Agradeço o Ronan, que sempre está ajudando também. Da minha parte, eu me dou por satisfeito, tá bom? Agradeço vocês e vão pensando a respeito da resenha, resumo e fichamento. Na aula que vem tem mais questões da BNT e vamos conversando sobre a pesquisa, tá bom? A nossa aula não é de pesquisa, é de metodologia, mas eu não vou me furtar de responder as perguntas para vocês. Tá bom? Agradeço, desejo uma boa noite para vocês, desejo que vocês se cuidem. A gente se vê, para aqueles que só fazem metodologia comigo, a gente se vê na próxima semana, tá bom? Tchau, grande abraço para vocês. Boa semana também. Obrigado. Boa noite.